Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A decisão do Comitê de Política Monetária de aumentar a taxa Selic para 10,75% ao ano já era esperada pelo mercado financeiro. Aqui nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, cortou hoje a taxa de referência dos juros no país em 0,5 ponto percentual. É a primeira redução em 4 anos. A chamada super quarta do mercado financeiro brasileiro trouxe surpresas. Com decisões programadas sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil, o dia gerava muita expectativa entre os economistas. E enquanto o corte do Fed nos Estados Unidos foi o primeiro desde março de 2020, a subida de juros no Brasil foi a primeira do governo Lula. Por que a taxa de juros caiu nos Estados Unidos e subiu no Brasil? Quais as consequências dessas decisões para a economia brasileira? E o que é preciso para que os juros no Brasil voltem a cair? O JR 15 Minutos discute a partir de agora os desdobramentos dessas duas decisões sobre juros com Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim. Tudo bem, Roberto? Oi, tudo bem? Prazer falar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Menegatti, a decisão sobre os juros nos Estados Unidos foi divulgada antes do mercado fechar. Qual foi o efeito nos índices do mercado financeiro? Olá, Fara. Olá, Padovani. Para mim também é um prazer estar aqui novamente. Fara, mesmo com um corte maior, do que o esperado, o dólar caiu, mas apenas 0,47%. E fechou valendo R$ 5,46. A expectativa de corte nos juros americanos já vinha reduzindo, na verdade, o valor do dólar nos últimos dias. Já o Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa de Valores, fechou em queda de 0,90%. Agora, a expectativa é sobre a reação do mercado à decisão sobre os juros no Brasil. Roberto Padovani, me diga uma coisa, a decisão do Copom, adotada de forma unânime, demonstrou independência de influências políticas e pode ser bem recebida pelo mercado financeiro? Bom, acho que é um passo na direção correta, Se a gente considerar que o Banco Central foi duramente combatido, criticado pela presidência da República, que, de certo modo, coordenou uma agenda no país contra a taxa de juros, sistema de metas de inflação. Então, essa decisão de alta agora é uma decisão que ela é protegida pela independência do Banco Central. Seria natural imaginar que o presidente da República, porque estava insatisfeito com a gestão anterior, indicaria um presidente, e esse novo presidente estaria mais alinhado com essas críticas que foram feitas. Mesmo indicando novos diretores de um novo presidente, ainda assim o Banco Central tem se mantido técnico, uma avaliação técnica, e essa avaliação técnica ela é protegida pela independência do Banco Central. Então eu diria que esse anúncio de alta de taxa de juros no Brasil, ele tem um aspecto que é de gestão econômica normal, com o Banco Central suavizando ciclos, mas tem um aspecto institucional importante, porque mostra que nós estamos avançando enquanto sociedade e protegendo áreas centrais do governo de interesses eleitorais de curto prazo. Padovani, a gente pode afirmar que a preocupação maior já seria com a inflação do ano que vem? Eu acho que existe uma preocupação com a inflação no Brasil, Ao contrário do que a gente viu nos Estados Unidos, que a economia começa a desacelerar, a inflação, depois de ter ficado estável muito tempo no patamar de 3, voltou a dar sinais de convergência. Aqui no Brasil a gente está vendo o contrário. A economia dá sinais de aceleração e a gente, depois de ter visto uma convergência da inflação, vê estabilidade da inflação corrente no patamar de 4, 4,5%. Quando a gente olha para 2025, a inflação não cede, ela fica nesse nível de 4%. Quando a gente olha alguns aspectos, algumas aberturas do IPCA, a gente vê que a inflação de serviços, por exemplo, roda um patamar de 5%. Então, a gente tem uma economia que se acelera, a inflação não cede e o Banco Central se mostra comprometido com o centro da meta de 3%. Então, eu acho daí a justificativa para novas altas, mesmo considerando juros já bastante elevados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a decisão do Copom. Vamos ouvir. Eu penso que agora deve entrar numa trajetória de cortes e eu penso que isso vai ser duradouro. Não acredito que 2025, 2026 nós tenhamos surpresas.
o que é ótimo para o Brasil e para o mundo. No comunicado ao mercado, o Copom deu indicações de que podem ocorrer novas altas de juros de acordo com as projeções da inflação. Padovani, a previsão de cortes do ministro da Fazenda está certa ou a taxa de juros ainda pode subir mais no Brasil? Não, a taxa de juros vai subir mais, porque o próprio Banco Central ontem indicou esse processo. E, aliás, essa foi uma sinalização um pouco mais dura do que se imaginava, porque quando você considera as projeções de mercado de alta de juros, segundo os modelos do Banco Central, mesmo assim, você não alcança a meta. Então, parece que vai ser um ciclo mais longo de altas de juros. Ontem, o Banco Central indicou que serão novas altas pela frente, que o ciclo depende de dados. Portanto, o que a gente tem diante de nós nesse momento é um caminho de aumento de juros, da taxa básica de juros, que, obviamente, acaba influenciando toda a estrutura de juros no país. O objetivo da alta de juros é reduzir o ritmo de crescimento da economia e, com isso, a própria pressão sobre a inflação. Padovani, quais são os indicadores de que a economia brasileira está muito aquecida? Acho que o próprio PIB é um sinal importante, né? Existem estimativas teóricas dos economistas, as nossas estimativas no Banco BV são nessa direção, de que a economia ela tem capacidade hoje no Brasil de crescer alguma coisa como 2% ao ano. No entanto, tudo sugere que ela vai crescer 3%, né? É uma economia muito forte. A gente olha isso também no mercado de trabalho. A taxa de desemprego ela opera em patamares historicamente muito baixos, o que reflete uma falta de ociosidade, quer dizer, uma economia a pleno vapor. Fora outros indicadores, né? O mercado de veículos, por exemplo, no primeiro semestre desse ano cresceu 13% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Você tem vários indicadores abundantes, mostrando uma força muito grande da economia, e a gente acaba vendo o impacto disso nessa estabilidade de preço. Não é uma situação ruim, inflação bem controlada em 4,5%. Detalhe só é que a meta de inflação é 3%, então o Banco Central vai ter que fazer mais para tentar controlar essa inflação. Bom, é sabido que o Brasil tem uma história que mostra a importância do combate à inflação, que afeta especialmente os mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, a alta taxa de juros afeta também os investimentos das empresas e, naturalmente, a geração de empregos. O que impede que a economia brasileira cresça, Padovani, sem gerar inflação? O que, assim, é uma pergunta interessante essa, né? Porque o Banco Central, ele é sempre muito criticado, porque ele é muito visível, né? Então você sobe os juros, encarece o crédito, o consumo esfria, então você associa as decisões de política monetária ao crescimento econômico. O que o Banco Central, na verdade, faz é suavizar ciclos, né? A gente está vendo uma economia muito aquecida, a ideia é desaquecer um pouco nesse momento. E, portanto, ela não é isso que vai gerar crescimento. O que gera crescimento no Brasil é infraestrutura, qualidade da mão de obra, ambiente de negócio. Você tem que ter um ambiente que atrai investimentos, tem que ter estabilidade macroeconômica e, fundamentalmente, você tem que ter equilíbrio das contas públicas, porque o governo é um ator muito relevante na economia e quando ele gasta muito, a dívida sobe, isso acaba puxando recursos e encarecendo a taxa de juros. Então, você tem vários fatores fora do Banco Central que explicam a dinâmica do crescimento. O Banco Central é apenas uma agência que procura adequar os estímulos de curto prazo com a capacidade de crescimento. Eu acho que a gente precisaria prestar mais atenção em temas como qualificação de mão de obra, infraestrutura, ambiente de negócios, gasto público. Esses são temas fora da alçada do Banco Central que, a médio prazo, vão definir um crescimento mais elevado no país. Padovani, por falar em gasto público, a questão fiscal que envolve as contas do governo está sempre no centro das preocupações, né? O governo atual tem aumentado muito os gastos e o Congresso Nacional também. Apesar disso, a dívida pública vem sendo mantida sob controle? Não, a dívida pública não está controlada, né? O que a gente vê é que o gasto vem aumentando, o governo reage a isso tentando aumentar receitas. Eu acho que esse ano, possivelmente, ele vai ter sucesso nessa estratégia. Agora, mesmo com o governo aumentando impostos, a gente vê que a dívida vem subindo mês a mês, né? Ela fechou o ano passado aí num patamar de 74%, esse ano já deve fechar mais próximo a 78%, caminhar para 80% ano que vem. E o motivo disso é que mesmo que o governo esteja equilibrando as contas, arrecadando mais e tentando, com essa arrecadação, ficar num equilíbrio orçamentário, o fato é que você precisaria ter sobra de caixa, você precisaria ter superávit nos resultados das contas do governo, para que com essa sobra de caixa ele possa abater dívida.
nossa dívida é muito cara, né? Ela é alta, um patamar aí rodando quase 80% do PIB, cara, porque a Selic está subindo, e com uma economia que cresce moderadamente, ela cresce bem, mas um ritmo de 3%. Portanto, o governo tem que fazer um esforço fiscal muito mais substancial se ele quiser equilibrar a dívida do governo. Ele tem feito um esforço, mas claramente é um esforço insuficiente para estabilizar a dívida. Você vê a necessidade de uma nova reforma da Previdência a curto prazo por conta desse aumento das contas públicas, Padovani? Os especialistas têm dito que há dois problemas na questão previdenciária, né? O primeiro deles é mais simples, mais óbvio, que é a indexação desses gastos, né? A Previdência é indexada ao salário mínimo e a decisão política do atual governo é promover ganhos reais do salário mínimo. Portanto, os benefícios previdenciários vêm crescendo a um ritmo maior que a inflação, e isso já é uma pressão importante dos gastos do governo. A gente tem que lembrar que quase 2/3 do gasto do governo é folha de pagamento, né? Funcionários nativa e inativa. Portanto, essas despesas são indexadas acima da inflação, então isso acaba gerando uma pressão de gasto importante. A outra história tem a ver com uma complementação da reforma tributária, da reforma previdenciária que foi feita em 2019. E aí, de novo, o que os especialistas têm mostrado é que alguns segmentos ficaram de fora dessa reforma, como os militares, e seria importante, nesse esforço de equilibrar contas, que houvesse uma contribuição de todos os setores da sociedade. Portanto, há um espaço para ajustes na reforma da Previdência, mas o que eu acho que seria mais factível, mais importante nesse momento, é repensar a indexação dos gastos do Estado brasileiro. Pensando também em outro aspecto do aumento nas taxas de juros, como isso deve afetar os investimentos? Investir em renda fixa, por exemplo, deve continuar sendo uma opção vantajosa e com menos riscos, afastando, porém, os investidores da Bolsa de Valores? É isso, quando você tem juros elevados, os investimentos de curto prazo, essas aplicações financeiras, tendem a migrar para a renda fixa e não para a renda variável. A Bolsa de Valores sofre esse ambiente de juros elevados por várias razões, né? Primeiro, pelo cálculo do valor das empresas, né? Você tem uma taxa de juros mais elevada, quando você tenta entender o valor da empresa nesse ambiente, as empresas, historicamente, matematicamente, elas acabam sofrendo. Mas não é só o cálculo do valor das empresas que são listadas na Bolsa que mostram perdas. O que você tem é um investidor menos interessado em correr risco, porque ele tem uma rentabilidade boa em títulos públicos, em títulos privados, e, portanto, não tem muito motivo para sair da renda fixa. Então, não só as empresas sofrem, isso acaba sendo visível nos seus valores de mercado, mas eu acho que o mais importante é que a demanda dos investidores nesse momento é por títulos de dívida, né? Ou dívida pública ou dívida privada. Então é um momento de renda fixa, claramente. Agora, Padovani, na linha dessa pergunta aí do Menegatti, como esse aumento na taxa básica de juros afeta a chamada economia real? Com essa taxa, é difícil para os empresários investirem no aumento da produção e na contratação de funcionários? A gente lembra que a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, reclamou bastante desse aumento da Selic no Brasil. Bom, claramente o objetivo do Banco Central é afetar setores que dependem de crédito, né? Bens de capital, máquinas, equipamentos, os investimentos, de modo geral, são sensíveis à taxa de juros. E quando você esfria esses setores, você está fazendo com que o crescimento econômico fique mais controlado. Então, diante desse ciclo de alta da taxa básica, o que a gente vai ver é o encarecimento do crédito, e, portanto, setores importantes como mercado imobiliário, bens duráveis, investimentos, vão desacelerar. A expectativa nossa é que essa desaceleração seja moderada, quer dizer, a gente vem hoje num ritmo de crescimento insustentável, então provavelmente você vai ter um crescimento em 2025, mas um pouco mais moderado. Essa é a ideia do Banco Central. E por que o Banco Central faz isso? Porque há um gasto público muito forte que acaba favorecendo a renda. Com a renda indo muito bem, o risco de crédito também cai, portanto favorece os mercados de crédito. Então você tem um impulso fiscal que acaba se transformando também no impulso monetário. Isso faz com que a economia fique excessivamente aquecida no curto prazo. Excessivamente, justamente porque quando comparada à capacidade do país crescer, parece que esses impulsos são muito fortes. E como é que a gente mede isso? Olhando o comportamento da inflação. A inflação não está caindo, não significa que tem um desequilíbrio entre oferta e demanda. Bom, e se tem esse gasto público pesado, o Banco Central vai tentar compensar parte desses incentivos fiscais com aumento de juros. Então, é uma tentativa de rebalancear um pouco a intensidade dos estímulos
e permitir inflação mais baixa no Brasil. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim. Obrigado, Padovani. Obrigado, gente. Abraço. Agradeço também a companhia de Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Valeu, Fábio. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!